Allora, siamo con il signor Luis Dus, la cui famiglia è originaria di Caneva anche. Okay. Allora, pode me contar do seu pai, da família dele lá na Itália, o que o senhor sabe, onde vivia, por que veio, quando veio aqui para Fagundes Varela, da Itália? Que ele veio, quando que ele veio? Ele veio, nós viemos o Giacomo, eu era filho do Giovanni, e ela não sei. Então, nós éramos em 4 irmãos. Eu, em 15 irmãos, não 4, 15. Em 15. Veio o Giovanni com a Madalena. Todos os filhos do Giacomo e Rosa. O seu pai era Giacomo? Era Giacomo, meu pai, e ela era... Eu que me lembro, ela, Rosa Tresino, eu me lembrei. Giacomo era de Caneva. Giacomo era nasceu da Itália. Giacomo Meno e 2 irmãs. Uma que era aquela do coisa lá embaixo, não me recordo. Teresa. Uma foi para a Argentina, não sei que foi. Nós veio em 4 lá. E o Giacomo veio com os pais dele? Veio com o pai, o irmão e as 2 irmãs. 4. Uhum. E a mãe do Giacomo? A mãe do Giacomo? A mãe do Giacomo era... Não veio. Madalena? Eu não me lembro mais. Aqui tem um passaporte, né? Madalena. Eu me esqueço. Eu vou me esquecer. 1891. Eu não me lembro o nome. Bem. 1891. Mas não me esqueço. O pai do senhor era pequenininho quando veio? Quantos anos tinha o pai do senhor quando veio aqui? Tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos. Uhum. E o pai contava da vida na Itália, o que fazia na Itália antes de vir para cá? Ele contava assim. Diz que ele naquela época eles tiveram que ir embora. Por quê? Porque não tinha que comer. Para fazer fogo. Era pobre, para fazer fogo ia no campo, que tinha onde eu tinha as vacas, colher o esterco seco para fazer o fogo. Quer dizer, ele ficava 3 meses dentro da estrevaria. Eles viviam para ir fora, água, pegava neve, assim. Ele fazia uma sardinha, né? Pegava a neve, botava dentro, então desmanchava. Então ele bebia os animais, a vaca e também eles. E por isso veio, porque era muito pobre, veio pelo Brasil. Ele é pobre, quer dizer que ele não tinha que comer. Ele ia na estrada cuidar das ovelhas. Ele comia, ele contava, ele comia um pãozinho assim de centeio, duro. Fazia hoje, não? Eu fazia hoje, quando era amanhã, era duro, seco. Então eu tinha assim, quebrava
Então, encontrava umas pedras, mais alguma coisa, então ele quebrava e comia. Então ele tinha fome, ele ia roubar os bancos das pareiras de vinho e muito de vinho, porque tinha fome, era só aquele, nada mais. Então, quando nascia eles tinham que ir pegar, tinha aquele que trabalhava e entregava tudo para o dono. E o dono dava tanto, nascia então ia registrar mais aquele que dava a comida. Morria tinha que ir lá, morreu tal, fulano tal. Tá. E, então diz que ele teve que escapar, porque morria de fome. E veio com o Pedro Álvares Cabral, veio com o navio, com o bastimento. Então ele diz que eles levaram 40 dias e 40 noites. Lembra como se chamava o bastimento? Não sei. Uhum. É Giulio Masino. Giulio Masino. Ok. E o pai do senhor contava da viagem no navio? Na viagem ele levou 40 dias e 40 noites, mas então o mar ficou em borrasca. Às vezes via água lá em cima e às vezes olhava assim, ia lá em cima, uma vez lá, outra vez lá em cima. Então derrubaram todas as panelas, porque o vento causa aquele no navio, o bastimento, ficava tudo sem comer. Alguém morria, o que botava? Dentro da água, porque levava muito tempo, né? Então botava dentro da água para terminar. Quando vieram aqui, não tinha casa, tinha só terra e mato. Para ver se tinha terra como assim. Imagina se achava terra que tem uma raiz da árvore de 1 metro. Era mato virgem, quantos séculos tinha? Eles faziam fogo embaixo de uma árvore grossa. Não tinha casa, não tinha nada. Então ele contava, ele fazia comida lá, eles levantaram uma casinha de estaca, toda assim. E tinha panela, porque o governo tinha dado tudo. E tinha aquela crosta. Eles iam dormir em cima. Fomos lá no sobrado. E embaixo tinha trinque. Era o tigre que comia a crosta do polenta. E a vida dele era assim. Depois, então, que contei ainda para eles, de lá do muro, lá em cima, eles vieram um ano antes. Ele roubava as dobras, lesuque, para manhar a laceira. Andava no molinho, com 2, 3 aqui,
com 2, 3 quartos em cima da esquina. Era uma picadinha que ia no mar, no meio do mato, assim. Ele ia Mourinho, até lá no 40, bem longe, 40. Ele sabe. Então quando eu voltava, eu pegava as abóboras lá, roubava as abóboras para comer, porque não tinha outra coisa. Tinha que esperar o ano, vieram para plantar, cortar, mas não produziu. Então, ele roubava para comer. E depois de quantos anos começaram a produzir? Eram diversos anos, porque já tinha todos os irmãos mais velhos. Parece que tem o quinto, eu. Então ele contava. Não importa. No ano seguinte? Já E o pai do senhor sempre trabalhou na lavoura aqui na colônia? Sempre trabalhou, cortava mato, tinha um puro mato, então ele cortava. E hoje ele vai com motosserra, corta capim. E naquele tempo cortava a árvore assim, a machado, a maneira, era um com. E que língua falavam na família? Que língua falavam? Falava italiano. Quando eu comecei, que eu fui na aula, então eu comecei português. E senão o pai, ele não entendia nada de italiano. Português, ele não entendia nada. Porque uma vez, nós estávamos trabalhando, aí passou uma vez, ia com as tropas, com ovelha, com o boi, com o burro, com o cavalo. E quer comprar ovelha, quer comprar. Sim. Não entendia nada. Era só assim. E na época do Getúlio Vargas, que deu uma guerra, uma revolução, é que então recolhia todas as armas. Não podia, ia lá Alfredo Chaves, Veranópolis, lá era proibido falar italiano, porque eles tinham medo. Então era proibido. Ouvia 2 ou 3 que conversava, via lá uma polícia ou alguém, então se falava italiano. Tinha que ir lá e voltar com a vontade de dizer alguma coisa. Não tinha nada. E o pai do senhor nunca aprendeu a falar português? Ele falava alguma coisa, mas pouco. Falava em casa, era italiano, mas depois português. Falava só. O português, quando eu fora lá em casa, falava só italiano, só. A língua italiana, quer dizer que é um dialeto, um tipo de dialeto, não é uma língua natural. E que comiam em casa? Que comida faziam? Comia, como plantava feijão, coisa, mandioca, aipim, coisa, milho, então eles cozinhavam aquilo lá, tinham os porcos, tinham um pouco de leite, criou aqui. Então eles faziam comida assim, uma vez um jeito, uma vez a outro. Polenta? Fazia polenta também?
Talvez a polenta era todo dia. Todo dia. Todo dia a polenta. Era a comida principal. Polenta com quê? Polenta com formaggio, com latte e café. Era coisa assim. Tinha os porcos, às vezes cozinhava, botava salame, coisa assim. E agora ainda come polenta aqui em casa? Todos os dias? Se come polenta, mas é que se come demais. Pronto, a mesa tem 4, 5, 6 tipos de comida. Tem salame, tem queijo, tem polenta, tem pão, tem radice, que agora o quê? A gente come até demais. Carne. É bem diferente. Quer dizer que uma vez a criança hoje, nós, naquele tempo, hoje um bicho de mato, um animal, é mais tratado do que nós. Que aquele tempo. E aquele tempo nós, quer dizer que sem sapato, dentro terracotole delle donne vecchie, dentro la rapaziada e tudo. Hoje muda, tem um negócio que é tudo diferente. Mas o senhor gostava de morar nessa... Como? O senhor gostava da vida que tinha aqui? Se gostava, gostava, se não era o mesmo. Mas não tinha nada, perfeitamente nada. Não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada, só céu e terra, só. E capoeira, só. Não tinha mais nada, não tinha outra coisa, nada. Quer dizer que a gente, apesar de tudo, a gente, por si mesmo, se fez, vive, sabe alguma coisinha. Mas se não, naquele tempo, naquela época, agora o rádio está radiado todo dia. Esse aí, esse daí. Ele estava fora. Ele deita lá, ele deita, aquele pequeno ele deita lá, fica horas e horas lá, olhando a TV. Bom, tem que deixá-lo, a criançada. E o senhor sempre morou aqui? Era aqui que vieram? Logo ali, logo lá de baixo. Então eu casei, fiquei lá. O mais velho, que o Geni, morou logo ali, ele tinha 5, 6 anos. O pai estava meio cego, então ele veio espalhar milho, e o Geni sentava no meio da perna. Então ele dizia sacramento, mas assim, aqui tem todo fuera, tudo pólvora. Ela era uma tesoura velha, botava assim, a espiga do milho botava assim, abria a ponta, olha, abria, cadê? Porque uma vez o milho não se gastava em casa. Se tinha 50 sacos, vendia todo, tinha só para comer, para os porcos. A vaca não via milho. Era puro potreiro. E o senhor, que o senhor conhece da Itália? Escutou outras coisas depois?
Ah, da Itália lá não sei nada. Não tem curiosidade Não, de conhecer? ele foi lá, mas agora, se fosse lá, então seria, porque tem ainda parentes lá. Tem os dois lá. Tem um parente, os dois tem lá. Ele foi na casa ele trouxe a foto. E não queria encontrar esses parentes de lá? Não. Não? Os parentes não foi ninguém. Sim, ele não entendeu. Vi piacer se vede di parenti, vi piacere dar vede i parenti. Se vi piacere dar vede i parenti in Italia. Ah, me piaceria sim, mas... O quê? Fazer o quê? Eles têm que ficar aqui. Está velho. Estou esperando a hora. Porque tem o coração que não trabalha bem. Às vezes bate que e às vezes não se sente. Então, fazer. A senhora mora lá? Moro. Se fosse lá, se fosse novo, eu iria lá. Mas não mais. O meu serviço é assim, hein? Vou no paiol, vou para cá, vou para lá, e aqui. Só. Do nosso sentimento. Aqui, tia. Alguém completa. Não era pra tomar, fiquei sem. Vamos lá. Ao siamo vincere, facciamo cin-cin. Beviamo, tutto il mondo fa cin-cin. Sollevando vincere del vin, cin-cin! Entrevistemos Luis Duro. Volemos saber cosa que catena la festa. E fino adesso mi l'ho cantata più che buona. E più tardi abbiamo speranza che la fosse meglio ancora per noi, per fare una buona partita di botte e che sia un buon risultato.